Fala galera, J aqui, dessa vez trazendo um lançamento que ao mesmo tempo não é um lançamento. Esse manhwa começou a ser lançado em abril do ano passado, mas só agora os gringos começaram a traduzir e consequentemente uma Scan BR também. Ela tem bem poucos capítulos em português e em inglês, então tecnicamente é uma obra nova, a não ser que você saiba ler coreano e pague para ler no portal Webtoon em coreano. E não é da Neox. Quem está traduzindo é a War Queen Scan. Lembrando que eu parei de fazer lives aqui no YouTube, mas continuo na Twitch, toda quarta e sexta, 23 horas. Se você quiser participar, me siga lá, link na descrição. Se você ainda não viu meu último vídeo, dê uma força aí, sobre um herói que volta psicopata de outro mundo. Se você ainda não participa do Discord, link também na descrição, mas chega de enrolação, bora lá! Infinity Level Up em Murin, traduzindo seria algo como upando infinitamente no Murin, e se você não sabe o que é Murin, é uma palavra que tem mais de um significado, mas especificamente para manhwas pode ser feita uma tradução livre para mundo de artes marciais, então ficaria algo como upando infinitamente no mundo de artes marciais. A história começa com o nosso protagonista, o qual aparenta ser uma espécie de guerreiro, confrontando dois velhos, que eram superiores dele, sobre a chegada de um inimigo, e ele questionando os velhos se eles tinham algum plano ou se na verdade eles pretendiam fugir na presença do inimigo. Os velhos ordenam ele comandar um ataque e corta para a silhueta do inimigo que estava atacando eles. O protagonista pensa consigo mesmo como os velhos eram covardes e ordenaram um ataque só para que eles pudessem fugir. Ficou meio confuso, mas resumidamente, o protagonista tinha dois superiores, os quais ordenaram que ele e sua tropa atacassem um inimigo absurdamente forte, para que os superiores conseguissem fugir. O protagonista foi sacrificado. Esse inimigo em questão não é revelado, só é mostrado sua silhueta e que ele estava usando técnicas de cultivação. O protagonista cumpre a ordem, ataca esse inimigo junto com sua tropa é completamente dizimada e quando ele estava prestes a ser morto, ele começa a lembrar de sua vida até então. O famoso sua vida passa diante de seus olhos antes de você morrer. Nessas lembranças, dá pra ver que ele se esforçou a vida inteira para se tornar forte, já que seu pai dizia que o esforço nunca trairia ele, mas o resultado não foi bem esse. Ele tem um último pensamento, que seu pai estava errado e acaba sendo morto pelo inimigo. Quando ele morre, é revelado que seu nome era Tang Yu-sung, aparece uma mensagem estilo sistema mesmo, de um mundo que ele poderia avançar com base no trabalho duro e missões, ou quests, que ele completasse, e é lhe dado as boas-vindas ao Murin Online. Acontece uma espécie de erro de conexão e o mundo é reconstruído com base nas memórias dele. Quando ele abre os olhos, estava 30 anos no passado, com seu pai acordando ele. Aqui não fica claro se ele realmente foi levado ao passado ou se é um mundo falso criado a partir das memórias dele. Mas enfim, volta no tempo, mantendo todas suas memórias, nada muito inovador, né? Tang voltou exatamente no dia que ele entraria para a academia militar. Nesse começo, dá pra ver que ele vem de uma família bem humilde. Seu pai se esforçou para conseguir juntar a taxa de inscrição da academia para ele. Quando ele pega o dinheiro, aparece uma mensagem do sistema sobre uma nova quest, a qual o objetivo era ser admitido na academia. Sua recompensa seria um de força, dando a entender que temos o conceito de status. A falha seria iniciativa 0 por 3 dias. O que isso significa? Não sei, mas lá vai ele fazer o teste de admissão. Quando Tang chega na academia, ele explica que ela foi fundada pelo maior oficial militar que era membro da Aliança Murin. Como o nome já diz, a Aliança Murin era uma aliança feita por vários clãs e famílias praticantes de artes marciais. E se você não fosse um membro dela, era muito difícil ser bem sucedido no meio militar. Porque como em 99% das histórias de cultivação, força está acima de tudo. Voltando à academia, ela se chamava Academia Militar de Cheonbong, e os estudantes eram divididos em uniformes pretos e brancos. O preto representava os discípulos principais, aqueles que tinham mais talento ou que vinham de famílias muito influentes e seriam os que ganhariam muitos benefícios, aprenderiam técnicas secretas, o pacote completo. Já os de uniforme branco era a galera sem talento
que seria treinada para ser guarda, não tinham benefícios, eram discriminados, o pacote econômico, digamos assim. Tang, em sua vida passada, foi um uniforme branco. Ele vai para o exame prático, onde tinha 3 jurados, e um deles era Taegong Cheon, o diretor, entre aspas, da academia. Taegong pergunta para Tang se ele tinha ideia de que tipo de teste seria, e Tang responde que seria um teste de manipulação de Ji, que é o Ki desse universo, usando, obviamente, suas memórias da vida passada, no caso, onde ele tinha reprovado. Taegong fica impressionado e pergunta qual era o raciocínio dele para chegar nessa resposta. Ele faz toda uma lógica, dizendo que o tamanho dos objetos cobertos na frente dele poderia representar 3 bonecos com tamanhos diferentes para testar a localização de pontos de Ji em diferentes tipos de corpos. Faz todo um sentido ali, mas na real é porque ele tinha memórias de sua vida passada. O teste começa, eram 3 marionetes injetadas com Ji, por causa disso ganhavam vida própria e atacavam o candidato, o qual por sua vez tinha o objetivo de acertar o ponto de Ji de uma das marionetes, passando assim no teste. Tang usa sua experiência de combate de sua vida passada, mas seu corpo ainda era muito jovem e fraco. Ele tem uma certa dificuldade, mas no final acaba usando técnicas ortopédicas, que são técnicas medicinais. Mais especificamente, a que ele usou era para fazer massagem, mas mesmo assim ele usa para atacar a marionete, conseguindo impressionar os jurados e passar no teste. Isso faz com que ele complete a quest e outra mensagem do sistema aparece, dizendo para ele escolher uma recompensa bônus. Entre as opções tinha uma pílula, uma espada e o terceiro olho. Tang acidentalmente escolhe o terceiro olho, o qual lhe dá a habilidade de ver o nome e o nível das pessoas acima da cabeça delas. Logo após isso, é introduzido os personagens que serão os parças de Tang, Jihu Zhang e Soso Cheon, ambas que eram pessoas extremamente famosas e fortes na vida passada dele. Um dos jurados, agora professor dele, vai até a sala e ele percebe que não consegue ver o level dele. Então pessoas muito mais fortes que ele, aparece uma interrogação no lugar do level. O professor fala que o melhor candidato foi Tang, gerando uma curiosidade da parte de Jihu, o qual ficou querendo tirar um X1 com ele. No dia seguinte, Tang e Jihu chegam atrasados e Jihu não perde a oportunidade de pedir um X1 para Tang, fazendo com que aparecesse uma nova quest para ele. Tang explica que Jihu, na vida passada, foi um dos melhores mestres que já existiu e que desde jovem ele já era extremamente forte e talentoso. Por causa disso, ele fica com o pé atrás de aceitar o desafio, mas acaba aceitando por achar que seus 30 anos de experiência seriam suficientes. Começa a luta, Tang usa técnicas ortopédicas que aprendeu em sua vida passada, dá um bom combate, a luta é interessante, não tem técnicas exageradas ainda, então é mais na força bruta e golpes de contato, o que eu gosto bastante. No final, Tang acaba perdendo pro prodígio Jihu, então sim, o protagonista já perdeu, o que pra mim também é interessante, o fato dele não começar God. Tang fica incapacitado pela penalidade da quest, que é basicamente desmaiar, e eu acho que aqui é um bom lugar para parar, porque os próximos acontecimentos envolvem introdução de personagens novos, o que levaria um tempo para explicar, e eu acho que já deu para entender a base da história. Considerações: eu acho que a melhor palavra que define a arte é simples. Não é bem trabalhada e polida, mas não chega a ser ruim, só não tem muitos detalhes, como por exemplo, textura, mas as cenas de combate são bem feitas e fluídas. O enredo me passou uma vibe começo de Tales of Demons and Gods, protagonista morrendo com arrependimentos e voltando no tempo para cultivar e ficar apelão. Não tô dizendo que é igual ou vai ser tão bom quanto Tales, mas me passou uma vibe parecida. Também lembra talvez Murin Login com um esquema de sistema de jogo. Não temos muitas informações ainda sobre o mundo, se é um mundo falso de um jogo, se ele voltou no tempo ou o que aconteceu de verdade. Mas até então, eu achei interessantes os personagens. Tang, a Soso e o Jihu são bem carismáticos. As lutas também são interessantes, resta esperar e ver se vai se manter assim. Se você está procurando uma obra de cultivação com uma pitada de sistema de jogo, dê uma checada em Infinity Level Up e em Murin.
Eu espero que vocês tenham gostado, também estou atrás de obras de cultivação recentes. Se você tem alguma indicação, deixe aí nos comentários. Se você gostou do vídeo, deixe o like, se inscreva no canal. Eu vou ficando por aqui e um forte abraço.